Graça e paz a todos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, sobre o lar de cada um de vocês que vierem nos assistir, né? Hoje é 20 de maio de 2020 e já faz mais ou menos, 60 dias em que estamos de quarentena, pelo menos em termos de igreja, né? E não temos conseguido nos reunir, né? Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado a sua graça, né? E assim continuamos, né? Não vamos, não vamos nos desanimar, vamos permanecer firmes no propósito de estarmos firmes na presença do Senhor. E por falar em quarentena, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Deuteronômio capítulo 9, onde eu quero ler o versículo-chave para vocês, que é o versículo 18, que diz assim: Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Eu quero falar com você um pouco sobre o tema amor que supera a frustração. O amor que supera a frustração. Esse versículo ele está inserido numa recordação que Moisés está fazendo ao seu povo quando eles estão entrando na Terra Prometida. E Moisés está lembrando o povo do porquê que eles estão entrando ali. Se você olhar no versículo 4, versículo 5 desse mesmo texto, Moisés vai dizer ao povo que eles não estão entrando ali por causa do mérito deles, de forma alguma. Eles estão entrando ali, primeiro, porque Deus Deus estava irado com aquele povo que estava ali, que era um povo pagão, e ele iria colocá-los no lugar daquele povo. E também Deus estava colocando eles ali por causa das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, né? Eram os seus ancestrais. Ele havia prometido para eles que esse povo iria morar em Canaã, a terra que emana leite e mel, né? Como diz a palavra do Senhor. Não era pela bondade, pela justiça deles. E aí do versículo 6 em diante, Moisés começa a lembrar eles do passado, desses últimos 40 anos, o que eles haviam, vamos dizer assim, aprontado nessa viagem, né, do Egito para a Terra Prometida durante os últimos 40 anos. E Moisés traz bem a lembrança deles, o que aconteceu lá no Monte Horebe, né? Quando Moisés subiu para o monte para falar com o Senhor, e ali ele ficou, é por isso que eu disse, né? Ali ele ficou em quarentena, né, perante o Senhor, 40 dias e 40 noites, sem comer nada e sem beber água, ali na presença do Senhor, por amor ao povo hebreu que estava em direção à Terra Prometida. Porém, no final dessa quarentena, ao invés de Moisés descer, falou: que bênção, né? Eu tive 40 dias na presença do Senhor e o Senhor me deu as tábuas, os 10 mandamentos, e agora eu desci, o povo está aqui humilhado. Foi isso que aconteceu? Não. Quando ele desceu, o povo havia se corrompido. Eles sabe aquele dizer, né, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, né? E então eles haviam feito o bezerro de ouro, e ainda sob o comando do sacerdote Arão, né? Haviam feito o bezerro de ouro e estavam adorando. E
e Deus ficou irado com esse povo, né? Deus ficou irado com esse povo. Então, o terceiro motivo que esse povo estava entrando na Terra Prometida, aqui na história do capítulo 9 de Deuteronômio, o terceiro e talvez o mais importante motivo que eles estavam entrando nessa terra, é porque alguém se colocou na brecha por eles, orando por eles, clamando ao Senhor por eles. Senão talvez o destino deles teria sido outro. Quando o Senhor completa os 40 dias e as 2 tábuas escritas, o Senhor fala assim: Moisés, desce, porque esse povo... Olha, Deus estava tão irado que ele nem disse que esse povo era o seu povo, mas o povo de Moisés. Falou assim: o seu povo está pecando contra mim. Desce logo aí e eu vou dar cabo a esse povo. E vou fazer de você, da sua família, um outro povo, né, para me servir. E aqui eu vejo que o amor, ele supera qualquer frustração. Porque era muito mais fácil Moisés falar assim: nossa, Senhor, 40 dias aqui e esse povo fazendo isso lá, eu aqui, por causa deles eles fazendo isso, é isso mesmo, acaba com esse povo. E eu volto lá para minha família, volto lá para Midian, fico quietinho lá, cuidando das minhas ovelhas das minhas futuras gerações, o Senhor faz o que o Senhor quiser e outro povo, realmente esse povo não presta não dá. Não era mais fácil? Não estava resolvido o problema? Mas o amor, ele supera todas as frustrações. O que acontece ali, né? Moisés, embora ele não era o sacerdote era o irmão dele, o Arão, ele se coloca no papel de sacerdote e começa a clamar a Deus por essa nação. Senhor, não faça isso. Não faça isso. E ele começa a dar motivos ao Senhor para não fazer isso, né? Ele se torna o advogado daquele povo, defendendo aquele povo. Entre os motivos ele fala: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito para trazer para a terra de Canaã. Agora, se o Senhor matá-los aqui no meio do caminho, o que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor não conseguiu colocá-los lá na terra deles e por isso deu fim a eles aqui no meio do deserto, né? E lembra ao Senhor que ele tinha feito uma promessa para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e ele vai clamando ao Senhor. Ele chega ao ponto de falar: então, Senhor, se o Senhor não pode continuar com ele, então dá fim na minha vida também. Eu também não quero viver mais não. Eu não quero que forme uma outra nação a partir de mim, não. Eu também quero morrer com eles, né? Veja o tamanho do amor do coração de Moisés, né? Então, eu vejo aqui em Moisés, né, nesse ato de Moisés, a mesma imagem que eu vejo em Cristo, né? A mesma imagem. Cristo, ele estava lá na glória com o Senhor, né? A palavra do Senhor fala que desde a eternidade ele era Deus, né? E ele não precisava vir aqui na terra sofrer em nosso lugar, né? De forma alguma. Mas o amor superou toda a frustração que Deus tinha com esse povo, que ele havia feito de uma forma tão especial lá no Éden, e o homem caiu, pecou, e dali as próximas gerações e gerações se vem vindo, cada vez mais envolvida no pecado, né? E chegou um momento que Cristo falou assim: Pai, não dá fim nesse povo não, deixa eu ir lá pagar o preço por eles, né? E aí nós temos a palavra que diz, né, onde ele se tornou, através dele, nós podemos alcançar a vida eterna,
através de Cristo, só por causa do que Ele fez, por Ele ter saído da sua glória e ter descido aqui na terra, ter vivido ter sentido na pele, né, a nossa fraqueza, as nossas limitações, é que nós podemos ser salvos, ser aplacada a ira do Senhor. E veja que nós éramos um povo, né, considerados gentios, né, que diante do povo de Israel é um povo que não tinha valor algum, não tinha valor nenhum. E lembra lá nas bodas, lá na parábola das bodas, Jesus fala assim que quando os convidados não vieram às bodas, aí o dono da festa fala assim, vai pela estrada e pega lá os aleijados, né? Pega os abandonados e tudo. Ele estava se referindo aos gentios, porque era assim que o povo de Israel nos via, né? Então ele estava deixando bem claro para eles a forma que eles nos via na parábola é a forma que Jesus coloca na parábola, né? E é por esse povo que Jesus abre mão de toda a sua glória e vem e sofre nossas dores. E aí nós vamos ver em 1 João 2, verso 1, que ele vai dizer assim, João fala assim, filhinhos, não pequeis. Porém, né, todavia, se vocês pecarem, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus, nosso Senhor. Então veja que Moisés, ele fez lá exatamente o papel de Jesus, o advogado diante do Pai, para nos proteger, para que nós não fôssemos, para que a ira do Pai não viesse sobre nós. Então, eu quero deixar com você esta palavra de que você não está sozinho, né? O amor de Deus, ele supera todas as frustrações. Ainda que você tenha pecado feio contra o Senhor, ainda que quando você olha para o teu passado, você não tenha nenhum orgulho dele, do seu passado. Pelo contrário, é de se envergonhar. Mas o amor de Cristo supera todas essas frustrações. Se você confessar ao Senhor os seus pecados, você disser ao Senhor, Senhor, realmente eu pequei contra o Senhor, eu tenho pecado, né? Mas eu quero consertar, eu quero me entregar nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, assim como o povo de Israel, durante a trajetória da minha vida, eu tenho muito que me envergonhar de pecados que eu pratiquei, coisas erradas que eu fiz, mas se pela tua misericórdia, se pelo que o teu filho fez por mim, eu posso ser perdoado, então eu clamo pelo teu perdão e quero me corrigir quero me redimir desses erros. E tenha certeza que hoje mesmo Jesus estará recebendo você, né? Hoje mesmo estará te dando a mão. Lembra lá do ladrão da cruz, como foi? Né? 2 ladrões, Jesus no meio e de um lado esquerdo, lado direito, um ladrão do lado esquerdo, outro do lado direito. Um estava dando risada de Jesus, né? Falando com Jesus, você não é filho de Deus, você não é poderoso? Porque você está nessa cruz, o que você está fazendo? Nós somos simples homens de carne e osso, e você não diz que é o filho de Deus? Aí o outro corrigiu a ele e falou assim, nós pecamos porque nós merecemos, ele não. E pede a Jesus que o salvasse, que lembrasse dele. Aí Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus não olhou para o pecado daquele ladrão da cruz, mas ele olhou para um coração que queria se redimir, um coração que estava arrependido, um coração que reconheceu que ele era o Filho de Deus e que fora dele não há salvação. E é isso que ele quer de mim, de você, de todos que venham nos assistir. Peça para Jesus
perdoar os seus pecados, peça para Jesus entrar na sua vida. E se você já é uma pessoa que conhece a palavra do Senhor e está afastada, você está vendo a situação que nós temos passado nos últimos meses aí, né? Você pensa que Deus está alheio a tudo isso? Não. Deus está no meio de tudo isso aí. Deus está vendo. As nações se afastaram do Senhor. Até dentro das igrejas, as igrejas estavam conformando com as coisas erradas. E Deus, Ele quer salvar o seu povo, mas Ele precisa de intercessores. Então, eu quero convidar você que já é servo de Deus, que confessa ser servo de Deus, ao invés de ficar reclamando nesses dias difíceis, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar jogando a culpa para fulano, beltrano, ao invés de ficar dizendo que a culpa é não sei de quem, vamos nos limitar a fazer como Moisés, a clamar a Deus pelos pecados da humanidade, clamar a Deus pelas falhas do homem e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nossa nação, tenha misericórdia de nossa igreja, tenha misericórdia de nossa família, muitas vezes nossos familiares precisando da misericórdia do Senhor, da salvação. Então, como igreja, unamos-nos, né? Vamos nos dar as mãos, né? No sentido espiritual, embora físico não estamos podendo, mas vamos nos unir em oração, clamando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação e das nações do mundo, e que Ele venha nos redimir de nossas falhas, nossos pecados, né? Que Ele venha, aqueles que estão errados, aqueles que têm andado em caminhos tortuosos, que Ele possa vir aplanar o caminho dessas pessoas, que Ele venha trazer para o seu reino. Então, eu quero animar você como igreja. Continuemos orando, né? Hoje era o dia do nosso culto de oração na igreja. Não esqueça, continuemos em oração, aos pés do Senhor, pagando o preço. Faça como Moisés. Moisés foi uma quarentena, jejum e oração. Nós achamos difícil as quarentenas dentro da nossa casa. Moisés ficou lá no monte sem comer e sem beber, né? E no final ele foi frustrado. Mas no final de tudo, suas orações, Deus deu vitória. Deus ouviu as suas orações. E Deus ouvirá nossas orações. Meus irmãos, meus amigos, se nós continuarmos em oração, clamando ao Senhor, o Senhor ouvirá nossas orações. Não tenha dúvida disso. E nós vamos ver coisas maravilhosas como resposta de nossas orações. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja realmente voltados para o nosso clamor. Vamos nesse momento orar, estaremos encerrando. Pai Santo, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco em Tua presença, Senhor. Eu coloco, Senhor, a nossa igreja na Tua presença, a Igreja Batista Nova Filadélfia. Eu coloco, Senhor, todas as igrejas que têm orado a Ti nesses dias difíceis, todas as igrejas que têm se colocado, Senhor, no papel de Moisés, ó Deus, clamando por aqueles que nem têm merecido, mas nós sabemos que o Teu coração, ó Pai, é um coração de amor. Ó Deus, que esse amor que habita em Ti, que venha habitar também em nossos corações, e ao invés de condenar, que nós venhamos, ó Deus, orar por aqueles que estão falhando, ó Pai. Venhamos orar por aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Como igreja do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos buscar a Tua presença, Senhor. Ó Deus, queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, nesses dias de pandemia, Senhor, todos os profissionais, principalmente da saúde, que estão na linha de frente, correndo risco por causa daqueles que eles nem conhecem também, ó Pai. Pai, em nome de Jesus,
Ó Deus, livra esses profissionais, ó Pai, ó Deus, desse mal. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer uma imunidade sobrenatural para a vida deles, ó Pai, e que eles possam lidar com isso sem se infectarem, ó Deus. Ó Deus, eu coloco nas tuas mãos todos aqueles que estão trabalhando, que precisam trabalhar, que os empregos deles precisam deles. Ó Deus, aqueles que precisam trabalhar para a manutenção do lar. Ó Deus, em nome de Jesus, livra cada um desse mal, ó Deus. E aqueles que porventura vierem infectar, ó Pai, que não seja para a morte, mas que seja para que eles entendam que a Tua graça está sobre eles, ó Pai, que apesar de se infectarem, que não venham à morte, ó Pai. Em nome de Jesus, eu entrego as famílias que têm perdido entes queridos, ó Pai, dessa pandemia. Conforte os corações, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Por isso nós clamamos a Ti, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que estavam com corações endurecidos, que através de, Senhor, desse mal, eles possam ver, ó Pai, o quanto nós não somos nada sem o Senhor em nossas vidas, o quanto nós somos limitados, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, transformar vidas, que o Senhor venha operar, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, que não se afaste de nós, ó Pai. Que esteja, Senhor, voltado para nossas necessidades, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.